pegar um texto lá em 2 Coríntios 13, 8. Coríntios 13, 8, um versículo difícil de poder compartilhar com os irmãos, mas a Bíblia fala assim, né, os ouvidos que atentam à repreensão da vida farão morada no meio dos sábios. Então, se tiver alguma coisa que esteja fora, pastor, pode ficar à vontade de corrigir, beleza? Então, vou ler 2 Coríntios 13, 8, que nos fala assim, ó: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então esse dia o pastor, a gente teve um estudo, em Coríntios, no livro de Coríntios, então só vou dar só ler o comentário aqui da minha Bíblia mesmo, que fala: o autor Paulo, tem uma autoridade de Paulo, escrita em 57 depois de Cristo aproximadamente. A segunda epístola aos Coríntios foi escrita um ano depois da primeira a essa mesma igreja. A aflição espiritual de Paulo era grande, pois, além dos problemas de que precisou tratar em sua primeira carta na igreja, agora havia se estendido uma onda de desconfianças em relação ao próprio Paulo. Alguns diziam que ele não era sincero, outros até questionavam se tinha autoridade apostólica. Consequentemente, Paulo aqui defende sua autoridade, colocando diante da desconfiada igreja as evidências de sua sinceridade no serviço a Deus. Assim, essa epístola é fortemente pessoal e autobiográfica. Aqui então há uma quantidade incomum de palavras que expressam sofrimento na mente, no coração e no corpo, aflições, angústia, apedrejado, atribulado, jejuns, açoites, fraco, fraqueza, fome, choro, perseguido, tribulações, tristeza, tumultos ao mesmo tempo. As palavras consolação e consolado são usados aqui mais do que em outros escritos paulinos. Além disso, palavras como alegria, regozijo e triunfo também são proeminentes. Nenhum cristão poderia igualar os sofrimentos e as realizações registradas nos capítulos 10 e 12. A epístola pode ser dividida da seguinte maneira: introdução, princípios de ação de Paulo em seu ministério, a oferta aos pobres em Jerusalém. Paulo defende sua autoridade como apóstolo. Conclusão. Então, a epístola aos Coríntios, esse é o contexto que nos encontramos. Então, gostaria de ler novamente 13:8, que nos fala assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Oremos. Santo Deus e Pai Celestial, desde já queremos chegar até o trono da sua graça, Pai, até a tua bendita e santa presença, Pai. Queremos sempre enaltecer a Cristo Jesus, sempre reconhecer a sua soberania, Pai. Sempre, Deus, queremos lhe pedir, Pai, que importa que o Senhor cresça e que diminuamos, Pai. Por favor, Deus, auxilia-nos, ajuda-nos nesse momento, Pai, que possamos aceitar a tua palavra em nossos corações, em nossas vidas, Pai. Abençoa o nosso culto. Obrigado pelos hinos, pela vida de cada um que se dispôs a estar aqui nesta noite, Deus. Que o Senhor possa encorajar as nossas vidas através da tua palavra, Deus, através das tuas grandes verdades, Pai, através da vida de Paulo, Pai, que se dispôs, Deus, a servir ao Senhor, Deus. Por favor, Deus, sabemos que não somos Paulo, Senhor, mas podemos ser usados como ele foi usado na tua obra, Senhor.
no nosso dia a dia, Pai. Por favor, Deus, fale conosco nesta hora, Pai, que o Senhor possa me dar sabedoria neste momento de poder transmitir tudo aquilo que o Senhor espera, Pai, para todos nós, porque eu necessito da Tua palavra, Deus. Eu necessito, Deus, do Senhor em minha vida, que eu lhe peço, Pai. Abençoa a nossa noite, livra-nos do mal e guarda-nos, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Então, eu gostaria de... o nosso tema da nossa mensagem é examinai-vos as grandes verdades que Deus tem para nós. Será que temos nos examinado de acordo com as verdades que Deus nos traz no nosso dia a dia? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar: a verdade está na palavra. Amém. A verdade está na palavra de Deus, irmão. Será que temos dado crédito às grandes verdades dessas palavras no nosso dia a dia? No Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento encontramos encontramos pouco sobre a palavra verdade. Só a sua origem é rochete significa essa palavra. Então, encontramos pouco no dicionário sobre isso, mas na palavra de Deus encontramos grandes verdades que podemos explanar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Não encontramos muito no dicionário essa palavra, mas podemos encontrar grandes verdades na palavra de Deus, conforme com os fatos ou realidade daquilo que se apresenta. Então entendemos que Deus disse, pelo poder da sua palavra: haja luz, e houve luz. Amém. Lá em Gênesis, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Lá no princípio, Deus nos separou das trevas para a sua maravilhosa luz. Será que damos crédito para essa grande verdade? Então, lá no princípio, entendemos que Deus ele fez uma separação das trevas e da luz. Será que estamos dando crédito para essas grandes verdades em nossas vidas? Algo simples de se entender, e muitas vezes vivendo na escuridão da mentira, longe das grandes verdades de Deus. A verdade da palavra nos transformou a vida de Paulo pelo caminho de Damasco. Então Deus ele apareceu ali para Paulo naquele exato momento, com resplendor de luz, com clarão. Então Deus ele salvou Paulo ali no caminho de Damasco. Você lembra quando você estava pelo caminho e aquele resplendor de luz apareceu para você e te salvou, te transformou, te lavou? Então, assim como Deus salvou Paulo pelo caminho de Damasco, Deus nos salvou. Amém. Deus nos transformou. Deus ele fez uma separação, como ele fez lá no princípio, separando as trevas da luz. Então entendemos essas grandes verdades. A verdade da palavra nos transformou. Amém. Você lembra quando você estava pelo caminho perdido sem Cristo? O caminho da vida, você lembra quando você servia aos inimigos de Deus? Não era com prazer que a nossa vida exalava aquilo que Deus queria. Estávamos perdidos sem Cristo. Só servimos de combustível para o inferno. Isso é que as pessoas que estão perdidas servem, simplesmente de combustível para o inferno. Então, entendemos que nós servimos para isso sem Cristo Jesus, estávamos perdidos. Então Deus, através da sua palavra, como eu destaquei, a verdade está na palavra de Deus. Então, irmãos, vemos que a verdade ela nos libertou. Amém. Vemos que a verdade ela nos salvou, como ela salvou Paulo, como ela fez uma separação lá no princípio. Ela fez essa separação em nossas vidas através da palavra de Deus. Quando cremos e entendemos essas verdades,
mas a palavra da verdade nos alcançou pelo caminho. Você lembra quando esse esplendor de luz te alcançou pelo caminho? Paulo se lembra das grandes verdades que a palavra de Jesus falou com ele. Esse mundo vive numa mentira, numa ilusão, que as pessoas vão para o céu pelas boas obras, que as pessoas vão para o céu porque elas têm que buscar fazer isso e aquilo. São grandes mentiras que se levantam, e essas grandes mentiras, nós servíamos a elas, estávamos perdidos. Então entendemos isso, irmãos. Esse mundo vive numa grande mentira, numa ilusão. Como Paulo vivia, e naquele exato momento que ele teve um encontro com Cristo, Deus, ele fez uma separação na sua vida. Amém. Se fosse assim, era só simplesmente a gente ser bom. O que valeria o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário? Não valeria nada. Então muitas vezes as pessoas fazem uma grande confusão em suas vidas. Não viva na mentira deste mundo. Não viva na mentira de um caminho sem Cristo. Não viva na mentira de estar longe da verdade da palavra de Cristo. Não viva na mentira que hoje é o Natal, irmãos. Muitas vezes a maior mentira que vamos ver, sabe qual que é? É simplesmente as nossas vidas. Porque o maior combate que nós temos no nosso dia a dia é contra nós mesmos. A verdade está estampada muitas vezes na nossa frente, só que temos as nossas vidas querendo combater contra a verdade, querendo combater contra a palavra de Deus. Então, irmãos, vamos pedir graça, misericórdia para Deus, porque muitas vezes olhamos para as verdades de Deus e não damos aquele valor devido que a palavra de Deus merece, e queremos simplesmente maquinar a mentira que queremos viver. Mas Deus espera grandes coisas de nós, como Ele esperou grandes coisas de Paulo, que levou a palavra da verdade em sua vida e houve uma transformação. Então o maior inimigo que nós temos é nós mesmos. Então, em segundo lugar, eu gostaria de destacar: a verdade está no andar. Em primeiro lugar, a verdade está na palavra de Deus que nos transformou. Amém. A verdade que nos salvou, que nos libertou, que nos separou das trevas. Em segundo lugar, a verdade está no andar. Então vemos que a verdade estava no andar de Paulo. A verdade está no andar. Será que temos andado na verdade? Significado: ir reto, andar. O verbo ocorre no qual somente em Provérbios 9 e 6, que eu vou ler. Eu vou ler aqui, eu escrevi aqui. Andai ou ide, não é. O verbo ocorre no qual somente em Provérbios 9 e 6. Andai ou ide pelo caminho do entendimento. É usado no Piauí 11 vezes com diversas nuances. Nuances é diferenças, dentre os quais destaca-se abençoar, chamado, abençoado. Então Provérbios 9,6: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Amém. Então a verdade está no andar. Devemos andar na verdade, como Paulo andou. Amém. Então cremos que Paulo deixou aquele caminho mau. Paulo deixou o caminho dos insensatos. Paulo deixou o caminho dos inimigos de Deus. Quando não éramos salvos, éramos inimigos de Deus. Estávamos perdidos, andando num caminho dissoluto, andando num caminho de insensatos. Então, quando Deus nos salvou, Ele espera que possamos andar com Deus, andar com Cristo. Será que temos deixado aquele velho caminho
que andávamos, quando Paulo deixou aquele velho andar, ele começou a andar com Cristo, ele começou a abençoar aquela terra, ele começou a abençoar aquela nação através do seu andar com Cristo. Então, quando nós andamos com Cristo, abençoamos outras vidas. Paulo começou a abençoar aquela nação. Por quê? Porque ele andava com Deus. Vemos grandes coisas que Deus fez através da vida de Paulo. Então, quando nós andamos com Cristo, abençoamos outras vidas. Será que podemos abençoar outras vidas? Será que nós temos sido abençoados uns com os outros? Então vamos refletir nisso, irmãos. Será que podemos abençoar outras vidas através do nosso andar com Cristo? Não seja como muitos que pararam de andar com Cristo, que simplesmente foram abençoados espiritualmente, materialmente, e pararam porque a bênção foi maior do que Cristo, porque a bênção foi maior do que as coisas materiais, porque a partir do momento que nós andamos com Cristo, Deus nos abençoa espiritualmente. Amém. Deus nos abençoa materialmente, mas muitas vezes as pessoas se deixam se levar por coisas que vão ficar, por coisas materiais. Então não deixa a bênção ser maior do que o regozijo que podemos ter com Cristo Jesus. Amém. Você lembra quando eu li lá aqui no comecinho aqui então há uma quantidade incomum de palavras que expressam sofrimento na mente, no coração e no corpo: aflição, angústia, apedrejado, atribulado, Jesus, açoites, fraqueza, fome, choro, perseguido, tribulações, tristezas, tumultos, ao mesmo tempo as palavras consolação e consolado. Então a maior bênção que podemos ter muitas vezes é algo espiritual, algo que nos prepara para as lutas e batalhas, como Deus abençoou Paulo. Amém. Porque muitas vezes as pessoas param de servir a Deus por alguma luta, alguma dificuldade, porque bênção muitas vezes não é só algo material, é você ter algo. A bênção que Deus pode nos dar é nos fortalecer diante das lutas, diante de alguma doença. Muitas vezes as pessoas param porque estão passando dificuldades, lutas. Paulo não parou. Amém. Paulo continuou. Amém. Paulo teve um andar com Cristo nas lutas, nas dificuldades, nas provações, nas tribulações, nas aflições, nas angústias, apedrejado, atribulado, Jesus, açoites, fraqueza, fome, choro, perseguido, tribulação, tristeza, tumultos, ao mesmo tempo as palavras consolação e consolado. Então Deus, Ele foi o seu consolo, Ele foi consolado, Ele pôde andar com Cristo e consolar outras vidas, e vice-versa, irmãos. Amém. Quando temos um andar diário com Cristo, Deus, Ele nos prepara para receber a maior bênção, não é material, é espiritual. Em meio às lutas e batalhas da vida, em meio às doenças, você está bem de saúde, mas já pensou se você estivesse com alguma enfermidade, estivesse fazendo algum tratamento, estivesse passando por alguma dificuldade financeira? Então não pare de andar com Cristo, porque Deus, Ele quer nos abençoar. Amém. Deus, Ele quer usar as nossas vidas para abençoar esse lugar, essa igreja. Amém. Para abençoar o lugar que estamos no nosso dia a dia, como Paulo abençoou aquela terra, através daquelas igrejas que foram começadas através da sua vida, do seu andar. Literalmente ele andou mesmo. Nós estamos muitas vezes andando de carro, no nosso conforto, mas eles não tinham esse conforto. Eles andavam literalmente levando a palavra de Deus, abençoando vidas, preparando as pessoas para que elas pudessem servir a Deus. Então vamos ter um andar diário com Deus para que possamos ser abençoados espiritualmente e materialmente. Com certeza Deus nos abençoa. Isso nos encoraja
até hoje, um andar que impactou gerações. Então entendemos que o andar de Paulo impactou gerações, está impactando porque estamos lendo sobre a vida dele, sobre o andar dele com Cristo. Isso nos impacta a tal forma de fazer o que ele fazia, a tal forma de continuar esse andar que ele teve. Então podemos continuar esse andar que ele teve no nosso dia a dia. Podemos continuar essa batalha. Então Paulo impactou gerações, um andar que salvou vidas, um andar que alvoroçou povos e multidões, um andar com Cristo. Vamos andar com Cristo, porque vale a pena nos regozijar nas lutas e dificuldades e nos alegrar nas batalhas da vida. Então, quando nós andamos com Cristo, podemos nos alegrar, nos regozijar no dia a dia. A partir do momento que estamos passando por alguma dificuldade, como Paulo, eu creio que desde o começo do seu ministério ele se regozijou, ele se alegrou porque ele estava andando com Cristo. Então a maior bênção que nós podemos ter é nos regozijar, nos alegrar de poder estar batalhando aquilo que Deus espera de cada um de nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, nos nossos lares. Então, em terceiro lugar, a verdade está nos resultados. Será que temos visto os resultados? Podemos ver que já não somos o que éramos no passado, irmãos. Podemos ver isso. Em terceiro lugar, a verdade está nos resultados. Já não somos aquilo que nós éramos quando nós nos convertemos. Paulo já não era aquilo que ele, quando ele se converteu, ele já não era aquela mesma pessoa. Ele estava mais provado, mais fortificado, mais preparado, porque ele estava vendo os resultados, irmãos. Essa é a grande verdade. Não precisamos parar, podemos colher os resultados que Deus pode nos dar no nosso dia a dia. Será que temos visto os resultados? Podemos ver, irmão, isso, a grande bênção que Deus tem feito em nossas vidas. Irmão, os resultados vêm ao longo dos tempos, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Os resultados vêm. Fortifique-se nas verdades de Deus. Então vemos os resultados que Deus trouxe através da vida de Paulo, começando a igreja, salvando vidas, através da sua vida que se dispôs a tomar uma decisão. Houve uma separação na sua vida, e quando ele começou a andar com Deus, vemos os resultados. Não seja como muitos que viram os resultados em suas vidas, foram abençoados, provaram e viram, mas pararam. Os resultados da nossa caminhada cristã vêm. Deus ainda quer salvar almas, irmãos. Amém. Já pensou? Eu ajudei na medida do possível que eu pude para a construção. Eu creio que cada um aqui ajudou e estamos vendo os resultados. Amém. Estamos vendo os resultados, porque não paramos. Amém. Eu creio que cada um de nós teve as suas contas, teve as dívidas. Mas, já pensou se todos nós que estamos aqui, ninguém tivesse ajudado, ninguém tivesse feito nada? Não teríamos acabado essa obra. Mas Deus ainda quer um pouquinho além. Deus ainda quer nos dar os resultados da nossa fidelidade, do nosso andar com Cristo. Então podemos crer nesses resultados, como vimos lendo a palavra de Deus através da vida de Paulo. Paulo aprendeu os resultados, vieram com uma vida consagrada a Deus. Vou ler um último texto lá em 2 Coríntios 11, (16 ao 33).
16 ao 33. Outra vez digo, ninguém me julgue sem insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo também eu, tenho ousadia, sou hebreus, também eu sou israelitas, também eu sou descendência de Abraão, também eu sou ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, açoites mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Vou pular um pouquinho, 31. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, que governa sobre o rei Aretas, os guardas às portas da cidade, dos damascenos, querendo me apreender. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Então, meu irmão, concluindo, então o que pudemos aprender? O tema da mensagem: examinai-vos as grandes verdades que Deus tem para nós. Em primeiro lugar, a verdade está na palavra, a verdade está no andar, a verdade está nos resultados. Então, que Deus nos ajude a meditar nessas grandes verdades que a palavra de Deus tem para cada um de nós.